Gente, eu sou Eduardo Eulário e hoje eu vou falar sobre o livro A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. Essa obra foi lançada em 1974 e foi escrita por encomenda. O editor da Clarice, na época, da editora Arte Nova, encomendou a ela um livro de contos eróticos. A essa proposta, ela argumentou que não escrevia por encomenda. Como todo mundo que já leu essa autora sabe que ela era uma escritora muito intuitiva, então, ao aceitar uma proposta dessa, ela estaria com o tema imposto, ela estaria com a escrita muito limitada a responder aquele pedido. Mas ela disse a seu editor que até escreveria, só que utilizando o pseudônimo. Mas como ele visava sucesso de publicidade, como ela já tinha um nome, o editor fazia questão que ela assinasse com o nome dela, que já era muito conhecido naquela época, 1974. Então, como ela estava precisando de grana, ela escreveu A Via Crucis do Corpo. E não fez muito sucesso, inclusive a revista Veja chamou esse livro de lixo. Outros críticos falaram que Clarice não precisava escrever textos como esses, mas teve aqueles críticos que gostaram da obra. E hoje ela virou uma obra cult. Porque como nós sabemos, quando se fala em Clarice Lispector, a primeira coisa que vem à mente é A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH ou os Contos de Laços de Família. Esse A Via Crucis do Corpo muita gente não conhece. E por ser uma obra que foi escrita em 1974, ou seja, faltando poucos anos da sua morte. Inclusive, se você for ler aquela coletânea lançada em 2016, o Todos os Contos, essa coletânea é uma das últimas, porque todos os contos são apresentados em ordem cronológica. Então, esse livro aqui, ele foi escrito de uma forma totalmente diferente daqueles primeiros textos da Clarice. Segundo algumas pesquisadoras, como a Vilmareas, que tem bastante coisa publicada sobre a obra da Clarice, a Clarice escreve esses textos com a ponta dos dedos. Ou seja, ela quer dizer que no começo da carreira literária da Clarice, ela escrevia tudo numa aura de misticismo, tudo naquela coisa epifânica, aquela coisa muito longa, aqueles devaneios no psicológico da personagem, das personagens, e tinha bastante aquela questão da epifania. Então, por exemplo, no conto Amor, do Laço de Família, a personagem Ana, ela passa por vários momentos epifânicos, e esses momentos são escritos com muitos detalhes, ou seja, a personagem da Ana, do conto Amor, ela se perde no jardim botânico, então ela está com os sentidos muito aguçados, ela passa a viver cada elemento daquele jardim, a sentir a vida das folhas, de tudo que acontece naquele ambiente do jardim botânico, ou seja, é um momento epifânico daquela personagem. Já nos contos de A Via Crucis do Corpo, até existe uma epifania das personagens, só que a epifania é descrita de forma muito direta. Por exemplo, ela descreve as epifanias simplesmente aconteceu. Então é isso. Ou seja, dessa forma super direta, mas não menos interessante, apenas diferente daqueles contos consagrados. E em A Via Crucis do Corpo, essa aqui é a primeira edição do ano de 1974, fiquei tão feliz quando eu comprei. Os textos se dividem em contos e crônicas. Os contos são meramente ficcionais, já as crônicas elas discorrem sobre a escritura dos próprios textos de A Via Crucis, ou seja, funcionam como tipo uma moldura de um quadro. Segundo uma pesquisadora que eu li, que falava sobre a escrita desse livro, a pesquisadora Sônia Roncador, ela descreve isso. As crônicas funcionam como a moldura dos contos de A Via Crucis do Corpo. E nesses contos a gente encontra bastante humor, muito drama mesmo, tragicomédia, absurdo,
tem um quê de absurdo muito presente nesses textos. E já que é um livro de contos eróticos, o sexo aparece aqui em várias modalidades. Masturbação, homossexualidade, menage à trois, é bem polêmico mesmo. E inclusive tem até uns palavrõezinhos de baixo calão, lógico, né? O que fazem esses textos soarem bastante engraçados mesmo. Eu dei muitas risadas lendo esses contos. Já as crônicas são muito tristes, bem melancólicas mesmo. E nas crônicas o leitor facilmente reconhece a escritora Clarice, porque as características da personagem da crônica correspondem às características da Clarice, escritora, mãe de 2 filhos, que está lançando seu livro de contos eróticos. Nas crônicas desse Via Crucis, ela relata isso, o processo escritural desses textos. E é um livro um tanto polêmico, tanto é que na época do lançamento, como eu havia falado, a Veja chamou de lixo. Tá boa. É meu livro preferido dela, e a gente percebe pelo título, A Via Crucis do Corpo, que Clarice nunca deixa aquela aura mística de lado, né? Porque no título das suas obras, ela sempre faz alusão ao texto bíblico. Por exemplo, A Via Crucis do Corpo, que nada mais as sensações que o corpo faz a gente padecer. Independente da idade, né? Como aqui a gente tem personagens, senhoras idosas mesmo, que ainda sentem desejos sexuais. E são textos incríveis. Se você não leu, você não vai se arrepender de pegar esse volume para ler. Tem aquela edição da Rocco, conhecida mesmo, né? Como também, como eu falei, A Via Cruz do Corpo está contido naquela edição todos os contos, lá pro final. E o texto que eu mais gostei, nem sei precisar, porque eu gosto de todos, na verdade. E é isso, então, A Via Cruz do Corpo, mais um livro ótimo da Clarice Lispector. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. E é isso, muito obrigado, tchau.